Olá pessoal, sou o Emanuel Petri e hoje vim explicar um pouquinho para vocês do que seria a diferença entre endereço físico e virtual e o que seria a paginação em disco também. Então, sem mais delongas, para a gente saber qual seria a diferença entre os endereços, a gente tem que entender um pouquinho do que é cada endereço. Então, o endereço físico ele se refere a um local de memória identificado na forma de um número binário ou a de um endereço de controle de acesso à mídia. O endereço físico ele também é conhecido como endereço binário ou um endereço real. Então, o endereço virtual ele mais nada é do que na memória um ponteiro ou um marcador para um espaço de memória que um sistema operacional permite que um processo use. O endereço virtual aponta para um local no armazenamento primário que o processo pode usar independentemente de outros processos. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho do que seria os dois endereços, a gente pode diferenciar eles. Então, a diferença do físico para o virtual é que quando o processador está no modo de usuário, o endereço usado é o endereço lógico. De qualquer maneira, eles são mapeados para algum endereço físico, adicionando um registro base com o valor de deslocamento. De certa forma, fornece uma espécie de proteção de memória. E a paginação de disco. A ideia central da paginação em disco consiste em transferir páginas ociosas da memória RAM para uma área em disco, liberando memória para as outras páginas. Essa seção explica o funcionamento básico desse mecanismo e discute sobre sua eficiência. Então, a vantagem da paginação em disco seria que o mecanismo de paginação viabilizou a implementação de memória virtual, em que um programa reside no disco e apenas páginas necessárias são trazidas à memória. Sob demanda é a chamada paginação sob demanda. Então, pessoal, essa foi uma breve explicação do que seria a diferença entre o endereço físico e o endereço virtual e uma breve explicação do que seria a paginação em disco. É isso, pessoal. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Valeu!